Meu nome é Arthur, tenho uma namorada chamada Rosângela e estamos namorando há 3 anos. Ei Arthur, alguma coisa parece estranha. Esta roupa está boa? Haha, não se preocupe tanto, você está bem. Eu dei um tapinha leve no ombro de Rosângela algumas vezes para tranquilizá-la, já que ela estava visivelmente nervosa. Hoje planejamos visitar a casa dos meus pais para anunciar nosso noivado. Não se preocupe, mamãe disse que está ansiosa para te conhecer, amor. Sim, Rosângela é bonita e muitos homens foram atraídos por ela por sua personalidade modesta. Eu era um deles. Então, após vários eventos, consegui conquistar a posição de seu namorado e, depois de um período de namoro tranquilo, pedi-a em casamento e ficamos noivos. Quando chegamos à casa da minha família, a porta da frente se abriu como se estivessem nos esperando, mesmo antes de tocarmos a campainha. Bem-vindo de volta, Arthur. Ei mãe, esta é minha namorada Rosângela. Eu envolvi meu braço em volta do ombro dela e a puxei para frente enquanto a apresentava para minha mãe, que nos cumprimentou. Olá, meu nome é Rosângela, prazer em conhecê-la. Uau filho, você se envolveu com uma pessoa tão bonita, parabéns. Foi difícil, sabe, teve muita competição, respondi com humor. Neste momento Rosângela olhou para cima para mim com o rosto um pouco corado de vergonha. Bom, parece que os nervos dela diminuíram um pouco. Venham, entrem os dois. Eu preparei um banquete para vocês hoje. Incentivados pela voz animada da minha mãe, Rosângela e eu entramos na casa. Relaxamos e desfrutamos da refeição que mamãe preparou. Rosângela e minha mãe se tornaram muito próximas e estão preparando o café após o jantar na cozinha. Tudo bem, já está na hora. Eu me endireitei e esperei que as duas voltassem para a sala. Arthur, você vai querer alguns dos doces que a Rosângela trouxe? Sim, eu vou querer. Obrigado. Obrigada, Rosângela. Estão deliciosos, disse minha mãe. De nada, estou feliz que você tenha gostado, respondeu minha noiva. A mesa estava posta com os doces que Rosângela trouxe como presente e o café que minha mãe preparou. Mãe, temos algo para te contar hoje. Enquanto dizia isso, olhei para Rosângela. Rosângela assentiu modestamente e veio sentar-se ao meu lado no sofá. Mãe, vamos nos casar. Viemos hoje para te contar isso. Uau, é mesmo? Estou tão feliz. Eu também estou, respondi. Ela deve ter tido a sensação de que isso estava chegando. Embora não estivesse surpresa, a voz da minha mãe tremia de emoção avassaladora e ela pressionava os cantos dos olhos tentando conter as lágrimas. Parabéns a vocês dois, Arthur. Estou muito orgulhosa de como você se saiu bem. Sim, eu também estou feliz por finalmente poder te dar paz de espírito, mãe. Segurando firmemente minhas mãos, minha mãe não conseguia parar de chorar. Rosângela, que estava observando silenciosamente, também foi tocada às lágrimas pela emoção de minha mãe. Eu mal tenho lembranças do meu pai. Ele morreu em um acidente de carro antes que eu fosse velho o suficiente para me lembrar. Desde então, minha mãe me criou sozinha. Arthur, vou te proteger tanto para mim quanto para seu pai. Você nunca será incomodado. No funeral do meu pai, mamãe disse isso enquanto me abraçava com força. Estranhamente, essa memória nunca desapareceu, e, fiel à sua palavra, ela sempre me colocou em primeiro lugar, vivendo sua vida com isso como sua prioridade. Depois que meu pai faleceu, a primeira coisa que ela fez foi vender o restaurante que eles administravam juntos. Ela decidiu que seria muito difícil gerenciar o negócio sozinha enquanto cuidava de uma criança pequena. Com a herança do papai, o dinheiro da venda do restaurante e mais vários pagamentos de seguro, deveríamos ter o suficiente para viver por um tempo, mas ela começou a trabalhar meio período no restaurante logo após vendê-lo. Acho que foi tudo por mim. O Sr. Lorenzo, o dono que comprou o restaurante, foi muito solidário com minha mãe, Eliette. Estou pensando em criar uma área para crianças dentro do restaurante. Arthur ainda é jovem e pensei que seria legal ter algo assim.
traga ele quando estiver pronto. Obrigado, Sr. Lorenzo, disse minha mãe. Fiel à sua palavra, o Sr. Lorenzo criou um espaço infantil em um canto do restaurante. Esse foi um gesto gentil para garantir que minha mãe e eu ficássemos confortáveis. Pode ter começado por mim, mas o restaurante, com seu novo espaço para crianças, prosperou, tornando-se um lugar acolhedor para famílias com crianças pequenas. Enquanto mamãe trabalhava, eu passava meu tempo no espaço infantil do restaurante. Quando eu estava na escola primária, naturalmente comecei a cuidar das crianças que ficavam lá. Arthur, vem aqui, agora é a vez de brincarmos de Power Rangers. De jeito nenhum, Arthur vai brincar de casinha conosco, as crianças diziam. Sem briga, galera. Vamos nos revezar, todos brincando juntos, eu respondia com humor. O restaurante tinha muitos clientes regulares, e brincar com as crianças que eu conhecia era uma das minhas alegrias naquela época. Entre eles, havia um cliente regular que sempre trazia vida para o espaço infantil. Ei, pequenos, trouxe alguns lanches para vocês. Ah, João, obrigado. O generoso cliente regular era um homem chamado João. Ele era como uma figura paterna ideal para mim. Olhando para trás, sinto que cresci querendo ser um homem como ele. Ele era insubstituível para mim. Arthur, ouvi dizer que você tem se saído muito bem ultimamente, ajudando a cuidar das crianças aqui. Eliette me contou. Isso é bom de ouvir. Continue assim, Arthur, você vai se tornar um adulto ótimo e poderá ajudar ainda mais a mamãe do que agora. Entendi, claro. Prometo, respondi. Tudo bem, então é uma promessa. Homem para homem. Tenho me perguntado se cheguei mais perto de cumprir aquela promessa que fizemos naquela época. Não, provavelmente ainda estou longe disso. Toda vez que me lembro daquela promessa, sinto um forte desejo de ser ainda mais útil para a mamãe. Muito tempo se passou desde então. Agora, como adulto com um emprego estável, conheci alguém que será minha parceira de vida. É minha vez de apoiar mamãe agora. Mamãe, obrigado por me criar todos esses anos. De agora em diante, serei eu quem vai te apoiar. O que você está dizendo? A vida de casado é difícil, sabe? Se algo acontecer, confie em mim, você é meu filho afinal de contas. E você também, Rosângela, não hesite, tá? Você vai ser minha filha, disse minha mãe. Muito obrigado, respondeu Rosângela. Parabéns para vocês dois. Vocês vão casar logo, né? Estou ansiosa para isso. Mamãe sorriu feliz com lágrimas escorrendo pelo rosto. Estou determinado a fazer o máximo para que esse sorriso nunca desapareça. Fiz essa firme resolução enquanto dirigia para longe da casa da minha família. Percebi Rosângela olhando intensamente para o meu perfil do banco do passageiro. Rosângela tem algo errado? Arthur, você sabe. Rosângela parecia estar lutando para encontrar as palavras certas. O que houve? Aconteceu alguma coisa com mamãe? Não, não é isso. Sua mãe foi realmente gentil comigo, eu a amo. Não é sobre isso. Escolhendo suas palavras cuidadosamente, Rosângela ponderou por um tempo antes de finalmente falar. Nós vamos visitar meus pais amanhã, certo? Claro, respondi. Estou meio nervosa agora. Eu entendo como você se sentiu hoje, disse ela. Espere, seus pais são rigorosos ou algo assim? Na verdade não, é só que eu quero que você tenha cuidado perto do meu pai. O que você quer dizer com isso? Meu pai pode dizer algo inadequado, então estou pedindo desculpas antecipadamente. Arthur, se ele te deixar desconfortável amanhã, eu realmente sinto muito. A voz de Rosângela desapareceu em um sussurro, e seus ombros tremeram ligeiramente enquanto ela se desculpava. Não se preocupe, aconteça o que acontecer, meus sentimentos por você não vão mudar. Rosângela assentiu com um rosto que não conseguia esconder sua ansiedade e olhou para baixo.
A visita aos pais dela pode não correr tão suavemente quanto eu pensei. De qualquer forma, jurei a mim mesmo que faria qualquer coisa para evitar deixar Rosângela triste. No dia seguinte, a visita aos pais de Rosângela foi mais tranquila do que eu tinha antecipado. Eu estava bastante apreensivo, temendo que algo terrível pudesse acontecer, mas, ao contrário das minhas preocupações, os pais de Rosângela foram amigáveis e falantes. No entanto, havia algo que me incomodava um pouco. Olhando para trás, senti um certo desconforto desde o início de nossa interação. Prazer em conhecê-lo, sou Arthur e estou em um relacionamento com a Rosângela. Ei, que bom que você pôde vir. Sou o pai da Rosângela, José, prazer em conhecê-lo. Então, em qual universidade você estudou? Certamente não pode ser a mesma que a minha. Fiquei completamente chocado com a pergunta repentina sobre minha formação acadêmica e congelei por um momento. Pai, eu sempre te digo para parar com isso. Realmente, José, isso é rude. Arthur, sinto muito, por favor, entre. Rosângela e sua mãe rapidamente intervieram, impedindo que o assunto escalasse ainda mais, mas eu notei algo. O pai de Rosângela, José, parecia ter um olhar nos olhos que meio que olhava para baixo as pessoas. Arthur, você está bem? Sim, estou. Meu pai disse algo rude para você quando eu não estava olhando? Está tudo bem, amor. Eu achei que a maneira como seu pai falou foi um pouco preocupante. Sinto muito, Arthur. Não se desculpe, não é sua culpa, certo? Olha, temos uma reunião com um planejador de casamentos amanhã, vamos nos concentrar nas coisas felizes. Sim, Arthur, você tem razão. Obrigada. Rosângela, que havia ficado abatida o dia todo, finalmente conseguiu um pequeno sorriso. Com isso, tendo conseguido cumprimentar as duas famílias, seguimos firmes com os preparativos para o casamento e finalmente o grande dia chegou. Parentes, conhecidos e amigos de ambos os lados se reuniram no local, nos cercando com calorosos parabéns. Arthur, parabéns por te ver assim, todo crescido. Só não chore, mãe, a cerimônia acabou de começar, eu disse rindo. Mamãe não conseguia conter suas lágrimas de emoção, mesmo antes de a cerimônia começar. Deve ser por causa de toda a confusão que causei a ela. Vendo suas lágrimas, senti ainda mais fortemente que precisava apoiá-la a partir de agora. Enquanto a cerimônia prosseguia sem problemas e passávamos para a recepção, amigos vinham conversar. Arthur, venha, beba, vamos brindar. Você está casando com uma esposa tão bonita, estou com tanta inveja, eles diziam brincando. Eu troquei drinks com meus amigos que vieram com garrafas de cerveja na mão. Sem dúvida estavam felizes por mim. Rosângela, parabéns, você está absolutamente deslumbrante em seu vestido de noiva. Obrigada. Ei, você pode vir agora, vamos tirar uma foto com todo mundo ali. Sim, vamos tirar. Rosângela, cercada por suas amigas, olhou brevemente para o cabelo e foi lá. Vai lá, amor, temos bastante tempo. Obrigada, Arthur, volto logo. Eu observei casualmente enquanto Rosângela deixava sua cadeira para se juntar às amigas. Ver ela feliz, tirando fotos e rindo com suas amigas próximas, me fez sentir realmente grato por a cerimônia estar correndo bem. Rosângela, deixe-me ajudar com essas fotos. Vamos lá, todos se juntem. O pai de Rosângela também parecia estar de muito bom humor hoje, seu rosto estava corado, talvez pelo álcool, e ele estava animado. Espero que tudo corra bem hoje, não pude deixar de murmurar para mim mesmo. Pela forma como ele estava se comportando, parecia que ele não era uma pessoa má no fundo. Silenciosamente, eu esperava que a cerimônia concluísse sem problemas. Conforme a cerimônia chegava ao fim, era hora do meu discurso. O mestre de cerimônias me entregou o microfone e eu me levantei em meio a aplausos. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. Gostaria de aproveitar este momento para expressar minha gratidão. Eu me levantei ereto com Rosângela ao meu lado,
então me dirigi para minha mãe, que estava observando de longe. O holofote me seguiu, iluminando tanto eu quanto minha mãe. Mãe, graças ao seu amor e cuidado, cheguei até aqui. Arthur, o que é isso? Eu não esperava por isso. A carta para minha mãe foi uma surpresa que Rosângela e eu planejamos. Mais uma vez, as lágrimas de mamãe fluíram como uma cachoeira. Foi tão tocante e engraçado ao mesmo tempo. Enquanto apoiava o ombro de minha mãe enquanto ria. Mãe, não chore tanto, ainda tem mais. Eu sei, filho, eu sei. Risadinhas suaves e o som de pessoas fungando baixinho preencheram o local. Rosângela, na mesa principal, também estava ocupada enxugando os olhos com um lenço. Desde que meu pai faleceu, você me criou sozinha. Você é a pessoa que mais respeito no mundo. Obrigado de verdade por tudo até agora. Daqui para frente, é minha vez de te apoiar. Por favor, espere que eu retribua o favor. Com o amor de seu filho, Arthur. Após terminar a carta, abracei minha mãe gentilmente. Obrigado, mãe. Arthur, você realmente cresceu e se tornou uma pessoa tão boa, disse ela. O local foi preenchido com aplausos, envolto em uma atmosfera calorosa. Quando ela se tornou tão pequena, segurando minha mãe chorando, foi isso que senti profundamente. Meu discurso tinha acabado de terminar e o local estava envolto em uma atmosfera agradável quando, de repente, uma voz ecoou. Senhoras e senhores, há algo que gostaria de dizer também. Inesperadamente, José se levantou para falar. Rosângela, você sabia disso? Perguntei. Não, amor, não sabia. Deveríamos impedi-lo. Parece que seu pai está bêbado e quem sabe o que ele pode dizer. Não, não vamos mexer no que não precisa, respondeu Rosângela. Era uma celebração e eu não conseguia imaginar que ele faria algo drástico na frente de tanta gente. Enquanto verificava com o mestre de cerimônias, passei o microfone para José. Naquele momento, eu não tinha como saber que isso se tornaria a pior decisão. Em pé, José sorriu para os convidados antes de começar seu discurso. Obrigado a todos por estarem aqui hoje, pelo bem da minha filha Rosângela. Pai, não é só por mim, retrucou Rosângela. Está tudo bem, filha, eu não me importo. Seu modo de falar como se eu não existisse ainda era tolerável. Observando uma Rosângela incomumente indignada, assisti ao discurso de José. Em nossa família, sempre produzimos indivíduos excelentes, não apenas minha filha Rosângela. O ambiente começou a ficar desconfortável. O discurso de José se transformou em uma interminável exibição sobre si mesmo, mudando o clima na sala. Sim, somos da alta classe, mas e quanto à mãe do noivo, uma mãe solteira que trabalha meio período em um restaurante? O clima do local ficou extremamente tenso. Pai, como você pode dizer isso? Não consigo acreditar. Arthur, sinto muito. O que devo dizer para sua mãe? Neste momento vou até o mestre de cerimônias para pegar o microfone. Enquanto Rosângela tentava desesperadamente intervir, José se aproximava rapidamente da minha mãe. Pessoas como você são um incômodo para a sociedade e um fardo para nossa filha. Por favor, fique longe de nós a partir de agora, disse meu sogro. Naquele momento, José despejou sua cerveja no rosto da minha mãe. Suspiros e gritos ecoaram pelo local. O que você está fazendo? Minha mãe perguntou. Não entende? Pessoas como você são sujas e precisam ser limpas. Você não pertence aqui, então vá embora. O tempo pareceu parar no local. Os convidados estavam chocados e minha mãe, encharcada de cerveja, estava congelada de incredulidade. Haha, está surpresa? O que está pensando? Por favor, pare, eu te imploro, disse minha sogra. José, com um sorriso triunfante, estava sendo desesperadamente contido pela mãe de Rosângela. Que desastre! Sustentando Rosângela, que havia desabado no chão, sussurrei em seu ouvido.
Rosângela, desculpe, não consigo mais me conter. Apertei o ombro de Rosângela com raiva, e a mão dela gentilmente cobriu a minha. Arthur, está tudo bem. A partir de hoje, sou sua esposa, não mais a filha dele, então não se segure. Rosângela, me desculpe. Está tudo bem mesmo, disse Rosângela, sacudindo a cabeça para me tranquilizar. Eu não tinha mais dúvidas. Deixando Rosângela para trás, me dirigi rapidamente a José, agarrando-o pelo braço. Arranquei o microfone dele e disse: "O que você está fazendo?" "Que feio invadir assim", protestou José. Vermelho de raiva e ignorando os protestos de José, entreguei o microfone de volta ao mestre de cerimônias. "Ei, você está ouvindo? O que pensa que está fazendo, invadindo assim? É a minha vez de falar. O que você estava pensando, jogando cerveja na minha mãe desse jeito?" Fui até minha mãe e entreguei-lhe um lenço. "Aqui, mãe, use isso." "Arthur, sinto muito que isso tenha acontecido. Desculpe por ser uma mãe tão conturbada." "Mãe, não é sua culpa, então nunca mais peça desculpas." O rosto da minha mãe estava vermelho, tremendo e ela estava chorando. Não eram lágrimas de alegria como antes. Deviam ser lágrimas de vergonha e frustração. Uma mãe sem classe igual a ela deveria sentir vergonha de si mesma. Enquanto José dizia isso, ele agarrou meu ombro para me virar em sua direção. "Ei, você melhor se desculpar agora, se sabe o que é bom para você. Se eu quisesse, poderia até cancelar seu casamento com a Rosângela." "Ei, Arthur, isso está indo longe demais", João brincou, mexendo no meu cabelo com um sorriso travesso. Sim, era João, o homem a quem eu sempre admirei e tive respeito. "Mas falando sério, eu quero te contratar. Eu vi como você trabalha aqui e não há dúvidas sobre isso. Eu não vou te tratar mal, Arthur, venha trabalhar para mim." "João, obrigado. Farei o meu melhor." E foi assim que entrei para minha atual empresa. Conhecer Rosângela foi de fato relacionado ao trabalho, mas foi irônico que José acabou sendo um funcionário de uma subsidiária da empresa de João por pura coincidência. "Na verdade, eu queria te dar meu cartão de visita quando vim te cumprimentar pela primeira vez, mas você estava tão envolvido em se gabar que eu não quis estragar seu humor, então me contive", disse João a José. "Nosso presidente teve alguns negócios urgentes e não pôde comparecer hoje. Mas vou garantir que relatemos seus atos tolos hoje em detalhes, José." "Não, por favor, não." O rosto de José foi de pálido para branco como um fantasma, e ele desabou de joelhos, como se tivesse perdido todo o sangue. No entanto, minha raiva não havia diminuído. Me aproximei de José e sussurrei ameaçadoramente em seu ouvido: "Esteja preparado, Sr. Lorenzo, o presidente tem muito carinho e respeito pela minha mãe." Com um suspiro patético, José olhou em pânico ao redor. Todos os convidados o olhavam com desprezo, franzindo o senho para seu comportamento. "Por que estão me olhando assim? Maldição!" ele murmurou amargamente, enquanto se afastava do local. Rosângela, acompanhada pela mãe, correu até nós. "Arthur, Eliette, vocês estão bem? Sinto muito pelo transtorno que meu marido causou." "Eliette, eu sinto muito, eu realmente sinto muito. Por favor, não se desculpe. Não é sua culpa, minha querida." "E Rosângela, sem mais lágrimas, por favor. Uma linda dama como você não deveria estragar sua aparência." Mamãe as confortou com um sorriso gentil, então lançou um rápido olhar na minha direção. "Agora você é o noivo, assuma o comando e suavize as coisas. Não faça sua noiva chorar no seu dia de casamento." "Sim, mãe, entendi." Por um momento, fiquei surpreso. Mamãe realmente é uma pessoa forte. Senhoras e senhores, peço desculpas pela cena desagradável. Ainda temos tempo. Por favor, continuem a aproveitar as festividades, eu declarei, tentando amenizar o clima.
Os aplausos começaram gradualmente entre meus amigos e depois se espalharam para as famílias. Apesar do incidente inesperado, o calor dos convidados, e acima de tudo, a força da minha mãe, nos ajudou a concluir a cerimônia de casamento com sucesso. Algum tempo se passou desde a confusão no casamento. Desde então, José se tornou um fardo entre os parentes, foi abandonado pela esposa e acabou se divorciando. Arthur, eu sinto muito. Eu sei que desculpas não são suficientes, mas eu deixo o destino dele em suas mãos. A mãe de Rosângela, parecendo consideravelmente cansada, veio se desculpar novamente depois. Apesar de sentir um pouco de pena dela, não foi fácil no caso de José. Ou melhor, eu não pude ser. Seu comportamento tolo no casamento rapidamente se tornou o assunto da empresa. Eventualmente, sem ter mais para onde ir, José optou por uma renúncia voluntária. Foi um alívio ele ter saído por conta própria, sem problemas com a demissão. O tempo passou e quase um ano se passou desde então. Um menino que se parece muito comigo nasceu de Rosângela. Era meu filho. Toda vez que vejo o rostinho do nosso filho dormindo, sinto profundamente a realidade de ser pai. Esse pequeno realmente se parece muito com você quando era bebê, Arthur. Rosângela, vou buscar o álbum de fotos para te mostrar, disse minha mãe um dia. Pare com isso, mamãe, é constrangedor, respondi com humor. Agora, estamos vivendo com minha mãe na casa da minha família. Tenho uma esposa e um filho amados, e minha mãe tem uma nora e um neto queridos. Estamos passando nossos dias como uma família feliz. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi deixada grávida pelo marido, sem ele saber que ela é herdeira de uma fortuna, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.